Olá, tudo bem? Obrigado pelo Olá, carinho da sua audiência. Estamos começando o RMS News de Olho no Poder. Nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Comigo nesta edição do RMS News, doutora Marina Elaine Pereira, ela que é advogada, gestora pública e formadora de opinião do RMS News. Doutora Marina, obrigado mais uma vez pela parceria, analisando os principais assuntos de Sorocaba e toda a região. bom dia, Oliveira. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, doutora Marina Elaine Pereira, que vai analisar com a gente os principais desta quarta-feira. E começamos um dia complicado na cidade de Sorocaba. Sorocaba começou um dia complicado, principalmente se refere ao transporte coletivo em nossa cidade. De uma hora para outra, o sindicato dos condutores resolveu simplesmente paralisar as atividades na cidade de Sorocaba. Isso por volta das 8 horas e 15 minutos da manhã desta quarta-feira. Sorocaba ficou sem transporte até poucos minutos atrás. Foi o que me informou a assessoria de comunicação da Urbis, através da jornalista, a minha querida Fabiana. Fabiana acabou de me informar que parece, ou seja, a Urbis começa a ter as primeiras informações de que o transporte coletivo começa a voltar à normalidade na cidade de Sorocaba. Eu, inclusive, estou aguardando aqui, eu perguntei para Fabiana, Fabiana, isso é em definitivo ou é uma questão parcial? Ela me disse, ela não me respondeu ainda, estou aguardando essa resposta. Então, vive nessa expectativa de que isso possa acontecer. Então, o que acontece? Em tese, em linhas gerais, a situação é essa. Sorocaba está sem transporte público na manhã desta quarta-feira, portanto, durante toda a quarta-feira, sem transporte público. E, de acordo com o sindicato dos rodoviários, os trabalhadores realizaram aí um protesto contra os cortes no salário e direitos referentes ao mês de março. O sindicato afirma que a decisão foi tomada pelas empresas operadoras do transporte de forma irregular. É lógico que é irregular, eu não sou operador a doutora Marina e vai dizer pra gente sobre isso. Não avisaram a prefeitura, não informaram a Urbis com antecedência. Além disso, o sindicato ele condena a adoção de da medida provisória, ou seja, do governo federal, que reduz o salário dos funcionários, mesmo a categoria continuando nativa e correndo risco de contaminação pelo novo coronavírus, como se fosse só a categoria de motoristas. Todos nós estamos aí na mesma situação. Ou seja, por volta das 8 horas, os trabalhadores do transporte coletivo recolheram os ônibus para as garagens das empresas, onde ficaram aí por um determinado tempo. Segundo a Urbis, como eu disse há pouco, informou que o sistema estava começando a voltar ao normal. Em seguida desse procedimento de paralisação, eles, como prometeram, estão retomando as atividades. Segundo o sindicato, os motoristas permaneceram em protesto ao longo dos próximos dias. Ou seja, desgraça demais é pouco para determinadas categorias, né? Pelo menos é isso que é a interpretação. Eles estão achando, vai lá, nos próximos dias a gente continua, a gente não tem problema. O sindicato informou ainda que as empresas não pagaram. Qual é a justificativa do sindicato? O sindicato informou ainda que as empresas não pagaram corretamente o salário e os direitos referentes ao mês de março, como horas extras, prêmio por tempo de serviço e participação nos lucros e resultados, no PLR, aos trabalhadores que retornaram das férias.
Ok, direito trabalhista, garantia constitucional. Entretanto, doutora Marina Elaine Pereira, formadora de opinião hoje conosco na nossa bancada, a pergunta que se faz é a seguinte: esse tipo de paralisação, o sindicato para conforme a bel prazer, não tem nenhuma obrigação, doutora Marina, de dar satisfação ao gestor público, ao gestor público, ou mesmo que não tenha o gestor público, porque ele não é contratado do gestor público, mas das concessionárias, ele não tem o dever, a obrigação legal de dar esse aviso com horas ou até 72 horas de antecedência, ou pode parar a hora que deseja, doutora Marina? Então, o que a gente observa, né? Acho que você falou uma frase interessante, realmente, desgraça pouca bobagem. O que todo mundo está vivendo é uma situação incomum, né? Uma pandemia, e tanto o estado de São Paulo como a nossa cidade estão, né? O estado, porque o governador decretou, de calamidade pública. Então, o próprio direito regulamenta isso, e são situações que ninguém está acostumado a lidar e gera uma série de excepcionalidades, Oliveira. O que o governo federal tentou fazer com a medida provisória foi justamente uma forma de se garantir os contratos de trabalho. Por isso que permitiu os acordos individuais entre o empregado e o funcionário, desde que o empregado avise ele, por exemplo, com 48 horas, para que possa ser feita um readequamento da jornada, porque todos estarão em home office, para aqueles que podem estar, que não é o caso dos motoristas, mas que haja dentro dessa redução, essa compensação com o valor do salário menor. Só que, após a edição dessa medida provisória, alguns partidos políticos ingressaram, e inclusive já tem uma liminar do ministro Lewandowski, dizendo que as empresas podem sim fazer o acordo individual, porém deve ser comunicado o sindicato. Então, desse acordo para o sindicato, assim, teoricamente, validar. Então, justamente o que o governo federal quis evitar, que fosse essa morosidade visando a preservação do emprego e a ordem econômica como um todo, deu força para os sindicatos nesse sentido. Então, tem muitas empresas, inclusive eu estou recebendo perguntas nesse sentido, de que estão inseguras de fazerem o acordo individual e lá na frente serem questionadas na justiça. Inclusive, a votação dessa ação estaria prevista para hoje no Supremo, né? Porque a gente só tem uma liminar. Esse é um primeiro ponto a considerar. Com relação, então, ao que está acontecendo aqui, a gente vê muito claro isso, né? Que o sindicato, mais uma vez, ele toma a frente, decide, claro que visando a proteção dos direitos dos trabalhadores, óbvio, porém, eu acho que tem que prevalecer o bom senso. E uma coisa são os direitos trabalhistas, como você bem falou, colocado, né, garantia constitucional, porém a gente também está vivendo uma situação atípica de calamidade pública, onde os funcionários dos hospitais, por exemplo, que precisam estar na linha de frente, dependem desse transporte público. Exato. Então, não dá para simplesmente parar tudo, visando somente o interesse coletivo, que eu acho louvável, no sentido de ter perdas, que nem você elencou, salário, hora extra, PLR, só que, por outro lado, você também deixa na ponta pacientes, atendimentos que deixarão de ser prestados por funcionários que dependiam desse transporte. Doutora Marina. Eu acredito que hoje... Sim, pode concluir. Hoje está se medindo muita força, né? Governo estadual com governo federal, é como se fosse um cabo de guerra. E a gente vê isso muito nítido aqui na cidade de Sorocaba, que está também sem controle, né? Tá cada um fazendo o que quer, do jeito que bem entende. Agora o agravante de Sorocaba... doutora Marina, me perdoe aí, mas o agravante de Sorocaba é que quando da primeira paralisação, a prefeitura, através da URBS, foi até a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, a Justiça concede uma liminar, determinando a volta de um percentual de veículos, me fale a memória, 70%, que fosse colocado em circulação. Ok. Mesmo assim,
o sindicato se julgando, pelo menos essa é a interpretação que temos neste momento, soberano, o que faz o sindicato? Descumpre a ordem da própria justiça. Isso é o cúmulo do absurdo dentro do Estado democrático de direito. Então, descumpre a ordem judicial. A prefeitura e a URBS, por meio da URBS, parece que se sentindo se sentindo sem poder de negociação, ou não acreditando no poder da justiça, senta com o sindicato, mesmo diante de uma liminar, e faz um acordo. Acordo este que, desde o primeiro momento, não foi benéfico para a população. Porque a justiça determinava 70% para o uso de toda a população. E o sindicato faz um acordo com a prefeitura para 40% para quem eles desejassem carregar. Vou colocar essa expressão bem vulgar, bem chula, para se entender. E daí, hoje pela manhã eu dizia o seguinte, meu pai, ditado popular, que eu sempre ouvi do meu pai. Cobra, você dá para matar na cabeça, não dê no meio do corpo. Por quê? Se você der no meio do corpo, a cobra vai rastejar, vai pegar o seu calcanhar, o veneno ainda está, ela vai te picar e você vai morrer. Na cabeça você matou a cobra. O que fez a prefeitura? Acreditou no sindicato. Não dá para confiar no sindicato. O histórico do sindicato dos condutores em Sorocaba, na cidade, não é das melhores nessa questão de relação com a prefeitura. Ele é um dos melhores sindicatos do Brasil para proteger a sua categoria. Mas nessa prestação de serviço, ele não é confiável nessa relação prefeitura, URBS e empresas. Então, a minha pergunta, daí alguém pode dizer, como você ousa falar que o sindicato não é confiável? Quantas histórias que nós temos de paralisação num passado não muito distante, que o sindicato realizou na cidade de Sorocaba, sem qualquer aviso prévio? Quantos dias nós ficamos sem o transporte coletivo na cidade de Sorocaba? Um dirigente sindical, só para me finalizar, para você fazer as suas observações, porque a formadora de opinião aqui é você, eu só estou colocando um pouco do dia a dia nosso. O que ocorre? Um dirigente sindical me disse lembra aquela paralisação que o sindicato pegou os ônibus meio-dia, levou tudo lá para a porta da prefeitura, se me falha a memória, foi no governo Lippe ou no Panunzio, não sei precisar. E ali ele levou uma multa de 50 mil reais. 50 pau para eles, né? 50, foi legal, 50 mil. Leva uma multa de 50 mil. Passado o tempo, eu vou e converso com esse sindicalista da alta cúpula. Eu falei, Oliveira, isso pra gente é fichinha. Eu falei, opa, então o sindicato tem grana? Ele falou, não, o sindicato tem o patrimônio dele, é legal. Opa, maravilha, nós somos bem estruturados. Só que isso daí a gente vai empurrar com a barriga, a gente negocia lá na frente com a justiça. Eu fiquei perplexo, não sei se essa fala é verdadeira ou não, dentro do processo, né, o que ele disse, e não dá em nada. Você acha que a justiça trabalhista vai contra o trabalhador, a ponto, inclusive, de fechar o sindicato? Então, parece que nós, doutora Marina, somos reféns desse cenário. E é isso que eu lhe coloco dentro de um contexto popular, para você, dentro do contexto político, poder analisar esse cenário. Certo. De certa forma, seria mesmo uma situação de refém. A partir do momento que a prefeitura ingressou e obteve-se essa liminar, e como você bem falou, o sindicato descumpriu, haveriam outras formas também jurídicas da prefeitura estar se valendo para colocar o efetivo, mesmo com a ordem, com a liminar, porque a gente sabe que uma liminar eventualmente pode ser cassada, mas podia, eu não vi essa decisão, não sei se teve multa diária, provavelmente deve ter tido multa diária, mas isso de fato para os sindicatos é um dinheiro que eles têm um patrimônio sólido, né? Com relação à colocação que você falou, sim, as multas podem ser executadas posteriormente, né? Aí tem que ver cada caso específico.
Mas, por mais que eles queiram e estar, de certa forma, fazendo a defesa desses direitos dos trabalhadores, a gente, como eu falei, está todo mundo tendo salário reduzido. Não são só eles, né? Se é o caso do motivo da paralisação. Outras pessoas de outras categorias também, em razão do momento econômico que o mundo está vivendo, não é uma situação de Sorocaba do Brasil. Então, é isso que eu volto a falar. Falta bom senso. Só que esse mando, esse império do sindicato ainda tem muita força, Oliveira, Exato. e vai prevalecer bastante ainda durante muito tempo, principalmente no nosso país, com essas intervenções, não respeitando muitas vezes o que a justiça determina, né, sobre o manto, sobre a desculpa de se estar protegendo o direito dos trabalhadores. Só que todos os trabalhadores do mundo todo estão sendo prejudicados. Não tem nenhuma categoria que não tenha sido afetada por essa pandemia. É uma situação atípica para todo mundo. Os salários estão sendo reduzidos, Claro. as jornadas estão sendo reduzidas, e tudo isso visando justamente o emprego. Eu tive uma reunião na segunda-feira com um grupo, um hotel em Mariporã demitiu 254 funcionários, de uma tacada só. Uhum. Justamente porque quem vai fazer turismo hoje? Exato. Né? Então, todas as categorias estão sendo prejudicadas. Agora, como que eu posso dizer? Eu até entendo o lado da prefeitura, que tentou uma composição amigável, mas como dizia a minha avó, né, lembrando o teu pai, quanto mais a gente abaixa, mais a bunda aparece. Né? Desculpa até estar falando isso aqui, nem sei se é permitido. Não, mas é isso que está acontecendo. tudo é permitido diante de alguém, de uma entidade que descumpre uma ordem judicial, que desrespeita o cliente lá na ponta. Aliás, eu estava... Provavelmente eles devem estar querendo, né, assim, com isso, forçar talvez uma nova conversa com a prefeitura, já que diante de uma ordem judicial, mesmo estando amparada, assim, a prefeitura ainda cedeu, de certa forma, ao que o sindicato queria, para tentar ceder uma pressão. Claro. Por isso que, para você ser um gestor público, você tem que ter uma equipe forte e, assim, que não ceda à pressão e à gestão. A pressão, porque senão você não consegue fazer gestão nenhuma. Você fica como se fosse um barco à deriva, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. E nessa questão, só para fechar... Exato, desculpa. E nessa questão, só para fechar, eles colocam aí como justificativa de paralisação a perca de alguns benefícios, entre eles alguns anunciados que foram via medida provisória do governo federal em função da pandemia, redução do salário, sem uma negociação direta com a categoria. Essa é a justificativa, né, que o sindicato... Então, mas por isso que eu iniciei a fala falando a nossa conversa em razão disso. A medida provisória do governo, ela não contempla que tenha que ter a validação do sindicato nesses acordos individuais. Mas a medida provisória do Lewandowski, sim. Não, a medida provisória do Lewandowski... Não, a liminar do Lewandowski, sim, do ministro Lewandowski. Então, a liminar do Lewandowski, ela tem que ser interpretada da seguinte forma, né? Inclusive, teve um questionamento pela própria AGU e foi mais esclarecedor. O que o Lewandowski, nesse pedido de reconsideração que a Advocacia Geral da União fez a ele, sim, o que ele disse posteriormente à primeira decisão. Ele disse que sim, os acordos individuais têm validade, sim. Ele não vai inviabilizar o que o governo federal determinou através da medida provisória. Okay. Porém, eles pedem que submetam esse acordo à apreciação do sindicato dentro de 10 dias. Mas eu posso, empresário, fazer a comunicação para o meu empregado dentro do prazo de 48 horas, avisar e fazer essa combinação da nova modalidade de horário e salário para ele. Ele assina, eu assino e já está valendo. Já houve a concordância. E aí, posteriormente, já houve a concordância e já posso, inclusive, aplicar essa redução no dia seguinte. Correto. Né, a partir do momento que ele assinou. Aí eu submeto o acordo ao sindicato. Se o sindicato entender que não está sendo respeitado algum direito, pode acionar a justiça, mas o momento não é agora. Eles estão fazendo uma execução de sentença, uma execução de decisão à força, na marra. Entendo. Porque eles têm esse poder, como eles fizeram hoje, de pegar e recolher o ônibus. Por outro lado... Pois não. Pode concluir, doutora Marina.
Não, eu acho que isso, dentro de do estado de calamidade pública que o mundo está passando, é extremamente arbitrário, Oliveira. Eu vou te falar o Você seguinte, dentro do estado que nós estamos vivendo, inclusive responsabilizar criminalmente, eu já tenho dito desde a outra paralisação, os diretores do sindicato, porque eles descumprem uma ordem judicial, né? Eles praticam todas as ações que vão contra o interesse público. Não há como responsabilizá-los criminalmente? É uma pergunta que fica no ar. Porque na ponta da linha, quem foi prejudicado mais uma vez foi o cidadão sorocabano. Doutora Marina Elaine Pereira, ela que é nossa formadora de opinião, conosco, comentando os principais assuntos do dia. Doutora Marina, vamos para um outro assunto que esse vem automaticamente mexendo com todos nós, né? E que é o motivo dessa discussão. Só para fechar aqui, eu respeito e acho que e creio na importância de qualquer sindicato. Mas os sindicatos, eles têm que agir com responsabilidade. Eu, por exemplo, sou filiado a 2 sindicatos. Eu sou filiado a 2 sindicatos. Ao Sindicato dos Jornalistas, sou filiado ao Sindicato dos Radialistas, sou membro da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil, e tenho concordância. Mas eu sempre digo o seguinte, tem que haver responsabilidade nesse caso. Em qualquer decisão. Não é na força que se vence uma batalha, principalmente quando ainda existe o poder da diplomacia e negociação. Doutora Marina, mais um assunto aqui. Esse é o pano de fundo de tudo que nós conversamos. A pandemia do coronavírus. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, registrou a 5ª morte confirmada pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem de 64 anos que tinha diabetes. A vítima morreu nesta terça-feira e estava internada na UTI de um hospital particular da cidade de Sorocaba desde o dia 27 de março. Também ontem, a cidade de Sorocaba contabilizou mais 3 novos casos confirmados da Covid-19. Com isso, já são 42 casos confirmados na cidade. Desse total, 6 estão internados, 5 em UTI e 31 já se encontram recuperados. Além disso, 5 óbitos foram registrados por conta da doença. Os casos suspeitos aumentaram ontem. A cidade passou de 329 para 339 pessoas que aguardam resultados. Entre todos os suspeitos, 46 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 13. O número de descartados por resultado negativo da doença aumentou para 185. Doutora Marina Elaine Pereira, ela que foi gestora pública no município de Sorocaba, secretária da Saúde, profunda conhecedora desse assunto. O que pode nos falar a respeito desse cenário, doutora Marina? A gente está observando que os óbitos, né, que infelizmente estão ocorrendo, ontem foi mais um, né, mas até onde, pelo menos as informações que o jornal nos traz, é que os testes estão sendo feitos na rede particular. Porque os testes que o município está fazendo está demorando, né? E existe uma série de situações, Oliveira, que tem, inclusive, o período certo, né, de poder fazer o teste. E esses resultados deveriam, de fato, ser mais rápidos. Hoje eu vi no jornal uma notícia que o estado de São Paulo, me parece que chegou a um carregamento de 750 mil testes. Mas a gente vê uma mobilização de prefeituras menor tratar de outra forma. A taxa de letalidade do corona, né, do Covid-19 no Brasil,
eu assim considero alta, está em torno de 6%, e não necessariamente que está matando pessoas que têm a comorbidade. Quem tem a comorbidade, de fato, existe sim um risco de ter uma complicação, mas a gente também vê pacientes jovens, saudáveis, que tiveram a complicação, precisaram do leito de UTI, de respirador, e muitas vezes teve o caso de uma moça de 32 anos que não tinha comorbidade e veio a óbito também, na cidade de São Paulo. Então, é uma situação, como eu disse, de certa forma, também está todo mundo passando por isso. Você vê países de primeiro mundo que estão, assim, com os óbitos muito maiores e com os casos também muito maiores. E qual a diferença daqui? A diferença daqui é porque lá está sendo testado, né? Lá os testes estão sendo realizados. E quando você consegue fazer o teste, identificar logo a doença, evitando as complicações que existirão, né, durante o tratamento, você consegue usar, né, a medicação mais eficiente. Sim. Há ainda divergências sobre a cloroquina em conjunto com a azitromicina. Me parece que a hidróxido de cloroquina com a azitromicina tem menos efeitos colaterais e está sendo mais bem recomendada. E o Estado, né, de São Paulo, o governo federal, muito mais, está investindo em pesquisas nesse sentido. Mas o que eu acho que a população tem que ter a consciência é que é um vírus que você não consegue, né, identificar, saber onde está, então os cuidados de higiene. E o que eu recomendo e sugiro a toda a população que faça uso da máscara, seja ela a máscara descartável ou a máscara caseira, seguindo as recomendações de vários vídeos que o próprio governo federal soltou, né, essa forma de estar confeccionando a máscara. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que mora em outro país, ela está nos Estados Unidos, e ela disse que lá o governo relaxou nas medidas e por isso que aconteceu tudo isso. E como você vem acompanhando no Brasil, em Sorocaba especificamente, Marina? Em Sorocaba, eu vi que parece que foi feita uma pesquisa que está tendo 57% de isolamento, mas ainda é pouco. E eu acho que talvez por esses números, que eu não sei, assim, são números reais, mas são números reais dentro de pacientes testados graves. Porque existem pessoas que podem ter a doença e serem assintomáticas. É isso que a população não entende muitas vezes e a gente não está tendo esse controle. Explique o que é assintomático, um paciente assintomático. Você pode ter o vírus, né, e não ter sintoma algum da doença. Então, se você não tem os sintomas, se você não tem a febre, se você não tem a dor de garganta, a tosse, o que vai acontecer? Você está infectado, transmitindo, né, para outras pessoas, porque a transmissão dela, a letalidade dela, Oliveira, ela não é tão alta, ela não é tão grave, digamos assim, mas a forma de transmissão é absurdamente, assim, rápida. Então é essa a preocupação. Por que a necessidade do isolamento? Porque não vai ter leito, não vai ter respirador, as pessoas vão morrer na casa, vão morrer em hospitais. Pode chegar ao que aconteceu na Itália, de ter que escolher quem vai disputar o respirador. Eu fiz, inclusive, uma matéria sobre isso e postei na minha rede social, que é muito mais fácil você conseguir uma cesta básica, por mais que a economia esteja caótica, do que você conseguir um respirador. Correto. E todos nós estamos passando por isso. Eu, como advogada, minha realidade também não é diferente. Né? A gente tem grupos de advogados e está todo mundo na mesma situação de necessidade, a inadimplência está chegando. Correto. Então, hoje em Sorocaba, assim, se fosse possível a testagem em todos os pacientes, eu acredito que seria o ideal e nós teríamos um cenário muito melhor. Porque se continuarem com esses números e testando somente os pacientes graves, os leitos da arena não vão ter nenhuma utilidade. Porque às vezes o paciente está sem o sintoma, está transmitindo a doença para todo mundo e não vai ter a necessidade da internação. Correto. Então, assim, eu defendo a testagem em todos os pacientes, claro, que apresentam sintomas. Hoje eu vi, inclusive, que tem 2 governadores que estão com o Covid. Um é governador do Rio de Janeiro e o outro, se não me engano, é o governador do Pará. não sei se Barbalho. é de Santa Catarina, do Pará. Isso.
Só que o do Pará, você viu a declaração dele? Eu estou sem sintomas, eu estou bem. Ele fez um vídeo assim para a população. Então, peraí, se você está sem sintoma, por que você testou para o Covid? Você viu como a fala ficou incoerente? Exato. Então, assim, na verdade, Oliveira, quer que eu seja bem sincera, sim, eu tive uma experiência, né, muito gratificante na Secretaria da Saúde, a equipe foi espetacular, a parte de vigilância principalmente, fiquei lá mais de um ano, mas hoje o cenário no mundo, ninguém sabe o que fazer. correto. Ninguém, assim, a rigor, ninguém sabe. Perplexo, todo mundo está perplexo, está acompanhando. Hoje eu conversava também com o vice-presidente da APAS, o Bruno Rogini, se me falha a memória, o Bruno. E o Bruno falava também do setor em que ele representa. Conversei também com a deputada Maria Lúcia Amari, ela também fala de como isso está sendo recebido, né? Novo, todo mundo sem saber o que fazer, como passar esse momento. É um momento de um triste aprendizado, né? E como diz o próprio ministro Mandetta, vai ficar para a história. A triste realidade ainda que todo mundo vai pegar. Essa é a triste realidade. Doutora Marina Elaine Pereira, formadora de opinião do portal rmsnews.com.br, sempre aqui analisando os principais fatos de Sorocaba e toda a região. Tem mais 10 segundos só, Oliveira, para a gente dar uma notícia. Coloca a notícia, sim. Rapidinho. Não, uma notícia boa. Está em estudo também o sangue dos pacientes que já foram infectados para serem usados eventualmente no combate aos novos doentes. Opa. Então o Brasil também está fazendo essa pesquisa. Está evoluindo, né, doutora? Isso é importante. Está evoluindo. Isso. Quando a política deixa a ciência trabalhar, a gente ganha muito. E esse é o momento da ciência. Para a gente caminhar para o final aqui, doutora Marina, só para a gente fechar dentro desse contexto que nós estamos conversando do coronavírus, e esse assunto que nós vamos colocar aqui agora é daqueles que realmente mexe com o sentimento da gente, preocupa, né? E isso vem tomando uma atenção especial. Aliás, hoje o doutor Ezio Vestina me antecipava que esse assunto foi provocado pelo doutor Anselmo Bastos, junto ao Ministério Público. Sim. Com o objetivo de apurar se o município de Sorocaba continuará fornecendo a merenda escolar ou outra forma de alimentação aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, mesmo com o fechamento das escolas e creches municipais diante da pandemia de Covid-19, a promotora de justiça, Cristina Palma, instaurou um inquérito civil ontem. No âmbito do procedimento, a promotora quer que o executivo, que a prefeitura local, informe em 24 horas quais as medidas que o município está adotando para garantir o acesso à alimentação dos alunos matriculados em sua rede de ensino. E se o município continua efetuando eventuais pagamentos a terceiros para o fornecimento da merenda escolar. Ao estar ao inquérito, a promotora Cristina Palma considera, entre outros pontos, que a Lei Federal 16 de junho de 2009 estabelece que a alimentação escolar é de alunos da educação básica, pública e dever do Estado. Como vê aí essa abertura desse processo por parte do Ministério Público, doutora Marina? Extremamente necessária. Na verdade, isso não podia nem ter sido provocado pelo MP, né? Eu acredito que o Poder Público já deveria ter tomado as providências nesse sentido, porque, infelizmente, ainda existe a desigualdade, né, os extremismos, e algumas crianças, de fato, só possuem essa refeição, né, que o governo dá na escola do dia todo. Então, a gente já está aí com 3, 4 semanas da pandemia. Como eu falei ontem também no bate-papo que a gente teve, o vírus estava circulando no mundo desde novembro, e não é possível que os gestores não tenham se programado em cada um, né, dentro das suas áreas, para ver como que seria esse cenário
quais medidas efetivamente seriam tomadas e simplesmente, né, assim, esperar o pior acontecer, já está no meio do caos, para se poder ter um plano de emergencial ou criação de comitê para enfrentamento disso ou daquilo, mas e medidas práticas, cadê? Então, assim, brilhante decisão da doutora Cristina, né, de pedir essa satisfação, né, digamos assim, ao poder público. E vou mais além, Oliveira. Eu também estou, né, dando uma de repórter investigativo, né, digamos assim, Vai mas lá. existem alguns setores que, inclusive, eu também vou estar promovendo alguma provocação nesse sentido, como advogada e como cidadã, de fechamento, de cancelamento de cirurgias, cancelamento de consultas, e só que a gente não pode simplesmente parar todas as outras áreas, né? Um paciente com câncer não pode deixar de ter atendimento por conta do Covid. E isso está acontecendo, infelizmente, na nossa cidade. Mas isso vai dar depois uma outra chamada aí para a gente poder tá discutindo. Mas hoje sim está acontecendo. Chega, né, ao nosso conhecimento, até pelo fato de eu ter sido secretária de saúde. E você pretende acionar a justiça, doutora Marina, nesse caso? Ainda não. Eu vou talvez fazer requerimentos, inclusive ao MP, para que tome as providências necessárias, né? E também a própria prefeitura para saber, porque eles estão remanejando profissionais, inclusive da saúde, profissionais especialistas, para atuarem na urgência, sendo que as consultas, né, estão sendo canceladas. Correto. A policlínica de Sorocaba, ela está funcionando parcial, só que ninguém noticia isso, né? Nem todas as especialidades estão sendo mais atendidas na policlínica municipal. Importante. Os médicos especialistas estão sendo remanejados. Importante essa sua fala, importante esse seu alerta, doutora Marina, portanto, alerta aí para a suspensão de cirurgias, de outros procedimentos dentro do sistema normal de atendimento de saúde. E as pessoas, é lógico, consultas sendo desmarcadas e as pessoas sendo prejudicadas. Ou seja, não é porque o coronavírus está numa dimensão de maior atenção que as pessoas não estão morrendo de câncer, ou então as pessoas não precisam não é isso, doutora Marina? Sim. Né? Exatamente. Que a pessoa não precisa de uma hemodiálise. A de profissionais na rede. Exatamente. Né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que tá tudo, nossa, né? A imprensa não noticia mais nada, tá tudo bem em Sorocaba, acabaram os problemas. Não tem mais problema de ambulância, não tem mais problema de transporte, não tem mais fila na policlínica, tá tudo muito bem. O importante é que tem pessoas como você que acaba de dar esse alerta e nós vamos acompanhar, ok? Porque o portal rmsnews.com.br é aberto para esta discussão. Doutora Marina, foi um prazer imenso, né? Você conosco aqui. Sempre à disposição. Viu? É lógico que nós estamos num momento de diferenciado, né? Muitas vezes a internet dá aquela travadinha, tal, mas isso faz parte do contexto atual, onde há um acúmulo nas transmissões via internet, e nós esperamos que essa pandemia passe logo e que as coisas voltem à normalidade e que nós possamos continuar discutindo os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. Você que hoje participa do programa número 2, doutora Marina, do nosso portal rmsnews.com.br. Um abraço e até a próxima. Doutora até mais, até a próxima. Até a próxima. Doutora Marina Elaine Pereira, advogada, esteve conosco aqui nesse período, analisando esse atual cenário que estamos vivendo na cidade de Sorocaba, da pandemia do coronavírus, e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Compartilhe esta ideia. Lembro sempre que o RMS News, de olho no poder, analisa os principais fatos de Sorocaba e região. Portanto, estamos 24 horas no ar. É só você acessar o nosso portal rmsnews.com.br
Lá nós temos, você encontra lá comentários exclusivos para o portal, entre eles comentários da doutora Marina Elaine Pereira e de todos os nossos formadores de opinião, as últimas notícias do dia e também a nossa web rádio. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha. Muito obrigado, até a nossa próxima edição. Foi muito bom ter você na nossa companhia nesse dia. Até a próxima edição.